A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje, um debate com os produtores musicais Rodolfo Lacerda e Rico Manzano. Eles estão lançando o projeto Música em Rede, discutindo direção artística, curadoria, novos modelos de negócios na música, plataformas digitais, lives, entre outros assuntos. Tudo online, com música em casa, na quarentena. Nós estamos em contato com o Rodolfo Lacerda e com o Rico Manzano. Os dois são produtores culturais, músicos, e já participaram, já nos ajudaram aqui a fazer a Hora do Rango durante esses anos todos, esses 4 anos da Hora do Rango, né? E agora vamos falar de um projeto que eles estão à frente, um projeto muito legal, chama-se Música em Rede. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho qual foi a ideia do projeto e contar para nós aqui o que está rolando. Quem que começa? Aqui do lado, o Rico, ou começa o Rodolfo aqui? Quem que fala? Escolhe, levanta a mão e fala. Vamos lá. Bora nessa. Vamos lá. Cara, satisfação, Colibri, demais estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Sou fãzaço da rádio, sou seu fã. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes na rádio com alguns artistas que eu trabalho pela produtora. E é isso, agora a gente está com esse projeto também produzindo o Música em Rede, né? Ou seja, a gente sempre esteve à frente aí com bandas e artistas e agora a gente está numa frente aí que tem mais a ver com mídia, né? Mas com uma intenção bacana de conectar pessoas, de trazer propostas. Eu vou explicar mais ou menos como é que foi que surgiu. Eu e o Rico, a gente se conhece há um tempo, aí da música. E eu estava sócio ali no Estúdio Bexiga, em São Paulo, e estava realizando um projeto. A gente realizou um projeto junto chamado Studio Talks, que era justamente uma noite de quarta-feira semanal que a gente levava pessoas do mercado da música para discutir, falar sobre o mercado, falar sobre várias áreas de atuação, né? Diversas pessoas em suas áreas de atuação. E aí, quando começou essa história da quarentena, do isolamento, o Rico começou a fazer umas entrevistas pelo Instagram dele com algumas pessoas do mercado e a gente conversou, falou, cara, vamos reativar essa história e de repente trazer de uma outra forma focada no digital. E aí a gente conversou, estruturou e começamos a esse trabalho aí com música em rede utilizando ferramentas da internet, né? O Instagram, o YouTube, agora estamos com podcast, sempre conversando com o pessoal do mercado da música, né, Rico? É isso, salve, Colibri. Obrigado aí por novamente abrir um espaço aqui pra gente. Agora eu e o Rodolfo dupla, né? Antes de ser individualmente. Foi um prazer participar aqui do seu programa e que bom poder estar voltando aqui. Isso, exatamente, o Rodolfo estava falando, a gente já vinha desenvolvendo um projeto antes de tudo isso acontecer ano passado, que foi esse Studio Talks, então foi uma continuação, né? Eu já vinha com alguns cursos sobre o mercado da música, que além de produtor musical, gravo a galera por aí, faço jingle, faço de tudo aí, toco com uma galera. Também eu tenho esse lado acadêmico de professor de mercado da música. Trabalhei com direito autoral um tempo no passado, então trouxe um pouco dessa experiência junto com a produção executiva, a produção musical e o próprio tocar, né? Viajar e tocar. Juntei tudo isso em um curso que eu intitulei Mercado da Música. Eu cheguei a lecionar ali no SESC, na Biblioteca de Andrade, no Lab Mundo Pensante e em Casa de Cultura aí por São Paulo. E aí eu e o Rodolfo, a gente se uniu forças, foi uma união, assim, eu diria, muito, muito positiva, porque a gente já se conhecia há um tempo já do rolê musical, e a gente uniu essa força produtiva e falou, bom, bora fazer o Studio Talks, que deu super certo, mas era físico, a gente atingia às vezes 20, 30 pessoas que iam lá naquela quarta-feira de noite. Aí quando acabou tudo isso, veio a ideia de fazer o Música em Rede, o nome é muito legal, né? Música em Rede. Além de estarmos 100% na rede, não deixa de ser um formato de conectar atuantes do mercado musical. A gente está ali de uma forma que é para todo mundo que trabalha ou quer trabalhar com o mercado musical. Então,
a gente faz esse programa, ele é voltado para produtor, artista, produtor musical, produtor executivo, jornalista da área de música, advogado da parte de entretenimento, hold, técnico de áudio, iluminador, empresários musicais. A ideia é Gestor de tentar... carreira, Exatamente. A ideia é tentar festivais. trazer mais ideia, proposta, conhecimento para a nossa classe artística como um todo, né? Essa cadeia produtiva da música aí, que é muito vasta e muito rica. Então, é muito legal isso que vocês estão fazendo, porque o que a gente entendeu, né, nessas entrevistas a partir do Colibri na Quarentena, que é o nome do programa dentro da Hora do Rango, conversando com muita gente, que o impacto foi muito forte, né? E muitos artistas da área de música, especialmente, estão perdidos. O fato é esse, estão perdidos. Não. O que nós vamos fazer? Aí começaram a fazer live. Vamos fazer live e tal, de qualquer jeito, né? E procurando se manter nas redes, né? Para não perder esse contato, com medo de perder esse contato, que é natural, né? O artista tem o seu trabalho, não quer perder tudo que desenvolveu até hoje, porque agora vai ficar em confinamento, na quarentena. Então, eles estão se virando. Mas a gente percebe também, por outro lado, que eles estão sem muita referência. Algumas entidades estão oferecendo, faz uma live para mim, e eles estão fazendo de forma ainda precária, porque não dominam. É aquela aí que a gente estava brincando, né? Mas aí como a importância do pessoal da produção musical, toda a cadeia de trabalhadores, como você falou, Rico, o road, o sujeito do som e tal, essa turma toda que dá o suporte para o artista ficar tranquilo para ir lá tocar e cantar a música dele e tal, se apresentar. Então, muitos estão fazendo de qualquer jeito para continuar nas redes, né? Continuar em cartaz, digamos assim, né? Para usar uma expressão antiga. Mas o que a gente percebe é que algumas entidades, como o SESC, colocou aí o Mesa Brasil, o SESC Lives e tal, algumas empresas mais organizadas que têm sob contrato sertanejos, aí fizeram umas lives absurdas, assim, uma coisa né, com grande estrutura, né, com patrocínios, para defender também os patrocínios que ele já tem, então, para manter, né, via internet, esses patrocínios para manter, enfim. Então, teve todo tipo de live. Acabaram descobrindo um lado muito poderoso, né? Eles pois é. Talvez para manter o patrocínio, descobriram que isso podia acessar milhões de pessoas ao mesmo tempo. Pois é, exatamente. Mas cada um fez de um jeito, né? Novos mercados. Cada um fez de um jeito na medida do possível. O músico, o cantor que sabe tocar um instrumento, né? Vamos dizer assim, esse se vira em casa e faz uma live. O outro que não sabe, por exemplo, a Tereza Cristina está fazendo uma live muito legal de madrugada no Rio de Janeiro, que ela canta a capela, e vamos que vamos, pô, entendeu? Sem problema. Conversa com um monte de gente maravilhosa. Muito legal, né? Podia fazer a capela e está fazendo. Cada um fazendo de um jeito. A Anitta está fazendo também, né? Umas lives discutindo política, que a gente nunca imaginava que ia acontecer isso, mas que é saudável, né? Ela pensar em política nesse momento, porque tudo é política, né? Enfim, cada um está fazendo um jeito. E o que vocês estão colocando agora no projeto Música em Rede é muito importante para dar apoio a essa gente toda que está sem muita referência, para ajudá-los, né? A trabalhar, a divulgar, fazer uma coisa mais profissional, usando as ferramentas aí que eu acho muito importante isso, muito legal. A gente, na verdade, sentiu isso mesmo, assim, o principal impulso nosso em começar a Música em Rede foi justamente porque a gente se viu nesse lugar, a gente trabalha, né, no mercado, e a gente trabalha diretamente com artistas e produtoras e programadores, e a gente sentiu de cara, falou, cara, precisamos conversar, precisamos trazer ideias, precisamos movimentar ideias. Então, Música em Rede, ele vem muito dessa necessidade mesmo. Por mais que a gente já venha fazendo esses encontros presenciais de discussão de mercado da música em São Paulo, o Música em Rede ele se tornou uma coisa assim, a gente vai de segunda a quinta-feira, e a gente conseguiu chamar, as pessoas entenderam a proposta, muita gente bacana tem passado por lá, porque entendeu realmente essa ideia, e a nossa conversa a gente sempre tenta levar justamente para
insights, assim, sabe? Um lado propositivo, né? Um lado bem exatamente, porque as pessoas, as informações novas, tem pessoas que mandam mensagem para a gente agradecendo que está aprendendo coisa nova, tá? Então, para a gente é super, super legal poder ser um agente ativo numa situação dessa, assim, tão totalmente nova, catastrófica em vários sentidos, e esse é um negócio realmente que a gente não sabe, é totalmente um momento de incerteza mesmo, assim. Então, como você falou, as pessoas começaram a fazer lives meio que de qualquer jeito, mas foi o jeito que se achou para continuar, de repente, se conectando com o seu público, o público naquele momento de medo em casa e sem possibilidade de sair, e com uma tensão muito grande, poder ter esse alívio né, pela arte, pela cultura, de ligar o aplicativo e ver o artista que ela gosta cantando ali uma música e ela sentir, e isso tem uma função também psicológica, sabe, social também. As lives, a música, ela já tem isso por conforto, natureza, né? Para quem tá, imagina quem tá sozinho em casa aí há 70 Não, gente, dias, olha, cara. tudo isso que nós estamos falando, vocês estão falando do ponto de vista profissional, mas tem um lado pessoal, que é o sujeito tem que fazer alguma coisa, senão ele vai pirar, vai ficar em depressão. A depressão principalmente na área de música, que a gente sabe muito bem, vocês produtores que acompanham tantos músicos, a depressão é um dado, né, que acontece. O cara fica ali, e agora eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? O cara fica deprimido mesmo. Né? Tem uns estudos que falam sobre, enfim, transtornos mentais e quem trabalha no mundo da música, porque os horários muito loucos, é muito insight de ter, é muita informação. E também, complementando o Rodolfo, o Music Rede também tem esse trabalho quase jornalístico, né, de informar. A gente faz, só para avisar, o programa acontece de segunda a quinta, a partir das 19 horas. Das 19 às 19h15, mais ou menos, eu e o Rodolfo, a gente bate uma bola sobre notícias sobre o mercado musical daquele dia, porque tem saído tanta coisa, tem muita que falar todo dia. E aí, na sequência, entra o convidado para falar, ou eu, o Rodolfo, fazemos a entrevista, um de nós dois sai e entra um convidado para falar de um tema específico. Por exemplo, semana que vem, a gente vai convidar a Raquel Lemos, que vai falar sobre direitos autorais nas lives. É um tema super valioso. Aliás, já está rolando polêmica isso que você tocou, porque o do Sesc, parece que o Sesc está pegando os direitos, quem faz não tem direito na hora que libera os direitos. Porque é uma discussão bem antiga, né? Porque, antiga não, bem profunda, na verdade. Antiga não, mas profunda. Polêmica. Várias coisas aí, mas a gente tem que ter todos os lados. Eu acho que esse é um ponto. E Colibri, também uma coisa muito legal que eu queria chamar a atenção, que você falou, e a gente vê nos artistas aí fazendo umas lives sem o técnico, sem o hold, e aí a gente percebe a necessidade que o artista tem da equipe técnica. Então, eu acho que, mais uma vez, o Music Hit sempre se posiciona, sempre traz isso em pauta, também a classe artística se preocupar com as suas equipes técnicas, porque quem está ganhando dinheiro com a live é o artista e mais um ou dois que está ali com ele, o empresário, mas e toda a equipe? A gente viu muito tristemente alguns grandes artistas demitirem equipes gigantes, outros já fazendo campanhas de arrecadação para bancar os artistas, mas não é o suficiente. Isso não vai conseguir. Gente, vocês têm englobar toda a cadeia. Vocês têm relatos, eu também tenho, porque a gente está fazendo os programas mais ou menos na mesma época, né? A gente teve essa ideia de discutir isso, né? Como todo mundo, e tem gente passando fome, cara. Artistas que eu falo, artistas / técnicos, né? Que são artistas também, estão passando necessidade, bicho. Inclusive, tem uma série de iniciativas que a gente, sempre que tem acesso, a gente passa lá no programa, a gente informa. Enfim, tem essas que vêm do poder público, mas também tem umas movimentações que vêm de grupos mesmo, né? De pessoas que se juntam para fazer essas movimentações. Tem uma bem importante que chama Conexão Música, que Exatamente. Que é o fundo emergencial, que tem o Maurício Tagliari e o Benjamin Taube, que nós entrevistamos aqui. Muito legal, muito legal. Isso é muito legal. A partir do dia 25 agora, as pessoas que estão do mercado, né, artistas, técnicos, todo mundo da cadeia da música, que tiver passando necessidade vai poder se inscrever. Então, primeiro eles abriram para as pessoas doarem, e está aberto para doar, ainda vai continuar, precisa de muita doação, porque ainda não chega,
tá longe ainda de resolver qualquer questão, mas a partir do dia 25 começa a abrir a inscrição para as pessoas que estão passando necessidade e precisam dessa ajuda. E, em paralelo, isso a gente tem que lutar pelos PLs, pelos projetos de leis que estão surgindo para poder ter um resguardo aí, para poder ter uma ajuda do Estado, distribuir essa ajuda para as pessoas que estão precisando. Todos os setores da economia estão precisando, mas o nosso também está. E assim, nosso trabalho, o trabalho do artista da música é muito difícil, ainda está se entendendo como monetizar online, né? Isso, ninguém sabe ainda, não sei, é uma novidade, né? E o Conexão, só para ressaltar o que você falou, muito legal, tem 2 links, 2 botões, um para você contribuir e o outro que o sujeito está em necessidade para receber também. Então, é muito legal a iniciativa. Todo tipo de iniciativa, como a de vocês também aqui, que a gente está batendo papo, aqui a gente na Rádio Brasil Atual, através do programa e do YouTube, a gente valoriza muito e aplaude mesmo vocês, porque é importantíssimo. Agora, eu queria saber o relato pessoal, né? Porque aqui o jornalista tem que fazer a pergunta do João. Como é que vocês se impactaram? Porque eu estava no ar no meio de março, né? Com um músico ali, aí de repente ele recebe no e-mail dele, lá no celular dele, que o Sesc parou tudo, por exemplo, parou tudo. Aí ele olhou para mim, o ar, isso é tudo no ar, né? E agora? O que eu vou fazer? Eu falei, cara, não sei. Então eu queria saber qual foi o impacto de vocês trabalham nessa área, porque não foi só com vocês pessoalmente, né? Também, né? Vocês trabalham disso, com shows e tudo. Mas os artistas devem começar a ligar para vocês. E agora? O que nós vamos fazer e tal? Então, eu queria o relato de vocês, né, sobre como é que foi o impacto desse fechamento total, né, na área de produções em teatros, produções musicais. Olha, Colibri, assim, para mim, pessoalmente, foi curioso, porque eu avisei muita gente que era muito antes, no começo de março, eu avisei muita gente que trabalha comigo, então eu falei, gente, o negócio vai encrespar, se preparem. E no começo de março a gente nem tinha, a OMS nem tinha decretado. Foi no meio do mês de março, mais ou menos. Exatamente, mais ou menos dia 11, 12, não lembro agora. Isso. E eu falei, vai encrespar porque a gente tem contato com festivais e profissionais de fora do país e estava tudo sendo cancelado e adiado. Então ninguém adia uma South by West, que é uma das maiores feiras de música do mundo, à toa. Ninguém adia um Lollapalooza à toa, um Rock in Rio à toa. Então quando a gente começou a ver esses cancelamentos lá fora, tipo, sem chance, o setor de eventos vai cair muito forte. Então foi o primeiro a cair, né? E pessoalmente falando, assim, foi bem difícil. De alguma forma, até eu falo isso para amigos pessoais, mas eu posso abrir aqui também porque eu não tenho vergonha nenhuma. Tive uns 10 shows cancelados. Eu tinha show marcado até agosto que eu ia tocar, inclusive uns Sescs, né? Todos cancelados, obviamente. Tive umas 25 diárias de gravação canceladas. Tive 3 cursos que eu ia dar em faculdades, inclusive, foram cancelados. Os 2 eventos que eu ia participar em mesas de conversa canceladas. Então, assim, foi um impacto pessoal, profissional e financeiro muito grande, mas também entendendo que isso estava acontecendo de uma forma global, então a gente tinha que se erguer ao invés de se retrair, né? Então acho que Música em Rede foi até uma resposta muito rápida a isso tudo, pessoalmente da minha parte do Rodolfo, e que deu até um ânimo, porque realmente foi um baque que deixa você para baixo, né? Você fala, poxa, era um ano muito bom, assim, para muita gente que estava ao meu redor, para mim também. Tinha gente que tinha agendas prontas para o exterior, discos para serem lançados, uma série de atividades, né? 2 discos ou 3 eu ia lançar no primeiro semestre com o produtor musical, tal, e os 2 com certeza já não vão rolar, né? E é chato, né? Assim, foi um investimento todo de trabalho, mas da minha parte pessoal foi isso. E assim, pessoalmente também, psicologicamente, no começo acho que eu me senti muito, muito ansioso, porque eu não sabia exatamente o que ia acontecer, então eu tive muita insônia nos primeiros dias e não conseguia ser produtivo, e era, né, porque ficou muito louco, né, esse negócio de quarentena, trabalhar em casa, a gente perde a mão um pouco do horário de trabalho, o que é lazer, o que é trabalho, tudo se mistura. E principalmente quando você tem um negócio próprio, então pior ainda, né? Você se autocobra. Então eu acordava me cobrando, dormia me cobrando, e aquilo foi me fazendo mal. Então foi meio que, confesso que umas meditações aí, respirações ajudaram bastante a colocar a cabeça no eixo e
tentar seguir um caminho mais, como eu posso dizer? Equilibrado. Equilibrado, exatamente. Perfeito. Rodolfo. Então, Colibri, foi realmente um baque, assim. Na verdade, eu também estava acompanhando as coisas que estão acontecendo lá fora. De fevereiro ali, já estava vendo o Coachella sendo cancelado, adiado, South by Southwest, como ele falou, e uma série de outros eventos desses grandes. E aí, quando eu vi que o Google e o Facebook cancelaram os próprios congressos, eu falei, cara, esses caras sabem o que está acontecendo no mundo. Se tem alguém que sabe o que está acontecendo no mundo, é Google e Facebook, bicho. É verdade. Quando eles cancelaram os próprios congressos, eu falei, cara, isso vai respingar aqui e a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Mas a gente não quer acreditar até a hora que realmente acontece. Então a gente foi se preparando, eu fui me preparando, a gente foi conversando, mas a gente não continuei fechando algumas coisas, vamos ver até onde que isso vai dar. E quando eu realmente viu que não tinha jeito, que a coisa ia apertar, que a gente não sabia por quanto tempo, mas que ia ter que cancelar. E aí foi realmente, para mim, foi a mesma coisa, né? Eu trabalho com os artistas, com Samuca e a Selva, Abacaxepa, Cucuteá. Também trabalho no Estúdio Bexiga, que é uma casa de shows em São Paulo. E então, só do Estúdio Bexiga foram, sei lá, já de cara ali uns 20 eventos cancelados. E os shows das bandas também, que tinha single lançando, shows para fazer, para circular com esses singles, com essas músicas, com esses lançamentos. Enfim, e fora, né, a própria relação que a gente tem de shows com o Sesc e essas turnês todas que a gente estava fechando festivais. Então, realmente foi aquele baque que nunca se teve na história. Falou, cara, vai parar tudo, mas até quando? Não sei. Será que até maio? Será que até abril? Vamos ver quanto que vai ficar. E a gente teve que se entender nesse novo momento, né? Então, a primeira coisa que eu fiz enquanto trabalhando nessa parte minha de gestão de carreira, conversando com os artistas, foi de falar, cara, a gente agora está na internet, a gente rolou umas movimentações de live também. Eu fiz um festival logo no comecinho, me juntei com o pessoal do Rio de Janeiro, eu, Samuca, aqui de São Paulo, mais uma galera, uns produtores do Rio. A gente fez um festival que chama Abre a Janela. Foi um dos primeiros festivais de lives que rolaram. Foi bem legal, foram 2 dias. Assim, a gente levantou o festival em 5, 6 dias e fez durante o final de semana inteiro. Umas 20 artistas passaram e a gente foi uma das primeiras experiências ali, entendendo como funcionava essa história. E foi bem legal, assim, tinha a média de 300, 400 pessoas assistindo por vez, assim. Foi uma coisa que na época a gente não sabia se isso era muito ou era pouco. Hoje você vê que foi um número bem expressivo. E depois rolaram todas as outras lives super importantes, as movimentações todas que rolaram. Então a gente foi tentando entender, eu fui tentando... Agora, pessoalmente, Rodolfo, só que aqui nós estamos... Rodolfo, pessoalmente, o Rico abriu o seu coração. Como é que você resolveu a questão psicológica? Rodolfo é coração de gelo, não abre. Mais ou menos, a gente tenta criar uma capa. Não, na verdade, cara, foi a primeira coisa. Cheguei para a Marília, minha companheira, a gente mora junto na Santa Cecília, ali em São Paulo. E quando a gente percebeu que tudo ia parar, que tudo já estava parando, que não ia fazer mais muito sentido a gente está por ali, eu estou agora em Lorena, que é o interior de São Paulo, na casa da família dela, que tem um espaço um pouco maior, um quintal, que bate um sol, que a gente consegue... Cara, ela conversou com a família e falou, cara, nosso apartamento em São Paulo é muito pequeno, eu sabia que se eu ficar lá, a gente ia ficar mais de mês sem sair desse apartamento, ia ser bem complicado. Então a primeira coisa que a gente fez foi tomar uma atitude assim, tipo, vamos para um lugar com um pouco mais de tranquilidade para a gente poder raciocinar melhor. Mas claro que essa coisa de ansiedade e é o tempo inteiro, assim. Até hoje, vira e mexe, eu preciso dar umas respiradas porque o negócio está muito sério. Tá certo. Aí. O Rodolfo tá então em Lorena, e você, Rico? Eu nem perguntei, você está em São Paulo? Eu, na verdade, eu moro em São Paulo também, ali perto, entre Pompeia e Perdiz, e fazem uns já 20 dias que eu vim para Atibaia. Tô aqui. Atibaia, então, você vê que os nossos produtores musicais se tratam, tá certo. Nós temos que entender que nós somos privilegiados, né, gente? Não é? A gente tem que entender. Por isso esse momento de solidariedade é importante, a gente ajudar todo mundo. E vocês estão fazendo isso através do trabalho que vocês... Muito legal mesmo.
Vamos ouvir uma Todo música dia para dar uma animada Boa. um pouco aqui. O que vai rolar agora? Vambora. Vou deixar o Rodolfo pedir. Vai. Pede música aí, Rodolfo. Vamos lá. Que é rádio, né? Vou puxar a sardinha pro... Vou puxar a sardinha pro meu lado aqui. Cara, como eu estava falando, a gente tinha um dos artistas que eu trabalho, das bandas que eu trabalho, que é a Samuca e a Selva, a gente tinha acabado de lançar um single, ia iniciar uma série de shows para comemorar esse lançamento e acabou não rolando, mas a música aí a gente trabalhou, depois a gente pode até conversar, a gente fez umas coisas online super legais com ela e fica aí, vamos ouvir, chama Passeando em Mim, Samuca e a Selva. Passeando em Mim. Esse é o clipe que nós vamos ver, né? É isso? Podemos ver clipe, tem a música nas plataformas digitais. Bom, Passeando em Mim melhor. com o Samuca e a Selva, um grande querido Samuca, uma gente finíssima, que a gente, né, participa. Ele é praticamente sócio da rádio, né? Porque ele está todo dia, ele estava lá na. Agora ele sumiu porque ele deve estar em quarentena. Hein? Daqui a pouco ele vai ser apresentador de Mas porque eu já convidei ele para ser apresentador. Já convidei. Ele gosta. É uma figura. Então vamos rodar Samuca e a Selva. Daqui a pouco a gente volta com a rapaziada do Música em Rede, o Rodolfo e o Rico, tá? Então roda! Vamos lá. Velodró, não dá pra ir à praia. Se toca a vida, caridade, mas se é saudade pode vir que tem. Tem um edredom, tem um cobertor também, tem também lençol que se esquentar vai sem. Tem periaperol, tem liquidificador pra misturar seu tempero até tarde. Tem um edredom, tem também lençol que se esquentar vai sem. Tem periaperol, tem liquidificador pra misturar seu tempero até tarde. Der o sol, tomara que caia, tomei teu doce, me iludi, cobaia. Se pipoca lida, se te invadir, fique à vontade, pode vir que tem. Tem um edredom, tem um cobertor também, tem também lençol que se esquentar vai sem. Tem periaperol, tem liquidificador pra misturar seu tempero até tarde. Tem um edredom, tem um cobertor também, tem também lençol que se esquentar, ou se esquentar vai sem. Tem liquidificador pra misturar seu tempero até tarde. Eu roubei o sol, mas ninguém sabe. Deixo uma luz acesa, deixei café na mesa e parti. Cê que sabe, fui pra dor de cabeça, fui trabalhar e você toda em mim, passeando em mim. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui falando do Música em Rede. É um projeto bacana demais dos produtores musicais Rodolfo Lacerda e Rico Manzano. Queria que vocês falassem agora essas alternativas. Vocês estão discutindo com muita gente, né? Da área
de projetos culturais que eu vi, área legal, área técnica, né? Eu acho que principalmente agora, no primeiro momento, o pessoal tem muita carência da parte técnica, os músicos, né? De entender como é que podem fazer uma live com qualidade e tudo mais. Tem alguns trabalhos muito legais que eu poderia destacar aqui, entre outros, tem muita gente, eu já falei de alguns aqui. A Mônica Salmazo está fazendo uma coisa bem legal, né? Na rede, só que é uma coisa produzida, não é exatamente ao vivo, né? Ela grava, mas de muito boa qualidade e tem se destacado, né? E tem essas lives que são encomendadas pelo SESC, né? Que é o Mesa Brasil, que ajuda a arrumar comida e cestas básicas para todos os artistas e técnicos necessitados, e outras tantas iniciativas. Eu queria que vocês, no Música em Rede, que vocês estão conversando muita gente, quais são as iniciativas assim da área de políticas públicas que vocês estão vendo que está acontecendo em São Paulo ou fora de São Paulo? Legal. Eu vou falar então até de um fundo emergencial que está sendo lançado, Colibri, que eu acho que é fundamental também a gente pensar em todos os artistas e coletivos periféricos, quando a gente pensa também como é uma iniciativa muito legal que surgiu, que é o Fundo Emergencial de Auxílio dos Artistas e Coletivos Periféricos, que inclusive vai ser lançado junto com o Festival Favela em Casa. Então, pessoal, procurem aí, cheio de artista legal pra caramba. Vai ter doação, vai ter esse fundo onde as empresas podem doar, o público pode doar. Isso vai ser distribuído via edital, um chamamento público, onde a ação ONG, a ONG Ação Educativa está envolvida. É uma ONG assim, com várias premiações maravilhosas, inclusive premiações internacionais, UNESCO, etc. E eu acho que é uma iniciativa que me chamou muita atenção, inclusive o Marcelo Rocha, que foi o nosso convidado no Música em Rede para tratar de temas sobre periferia e cultura, é um dos idealizadores junto com a Andressa. Ele me convidou para fazer parte da curadoria também e parte da produção. Tá no podcast. E o podcast também. E acho que é um projeto assim que eu vi realmente uma proposta legal, porque sempre as propostas que a gente vê, inclusive políticas culturais, né? Falando de política cultural, é muito legal isso. A gente sempre relata no Música em Rede vários editais que rolam. Sim. Editais, Secretaria de Cultura de São Paulo, estadual, e sempre rola. Bibliotecas municipais, centros culturais, falando mais de São Paulo, mas isso rola no Brasil inteiro. Só que, qual que é a questão aí? Para você se cadastrar num edital desse, normalmente você precisa ter uma montanha de certidões. Certidão negativa de não sei o quê, certidão de débito tributário, certidão não sei o quê. E essa não é a realidade. E essa não é a realidade, e muito menos nesse plano emergencial que a gente está vivendo, não é a realidade da periferia. E tem ótimos contadores, advogados, produtores musicais que têm tudo isso na mão, mas não são todos. Então, essa burocratização é uma forma também que está impedindo eles de conseguirem de fazer uma barreira para o artista, né? Exatamente. Então, eu acho super importante iniciativas onde não sejam vinculadas só a esses editais, que tenham verba pública e privada, eventualmente, e consigam remunerar esses artistas e coletivos. A gente também fala coletivo, né? Quantos espaços culturais estão sendo fechados? Esse é um ponto que também tem que ser levantado, porque os espaços que foram fechados, a gente não sabe se vão conseguir reabrir quando voltar tudo ao normal. E esse é um grande problema. A gente vai perder muita coisa que foi criada nos últimos 20 anos. E vai ser uma pena isso. Inclusive, e falando de política pública, ontem até o Rodolfo fez a entrevista com a Indy Queiroz e nossa querida amiga. Frentes estão sendo lutadas, e eu acho super válido os artistas também se integrarem nisso, saberem o que está rolando, as PLs, os projetos de lei, né? E que podem trazer alguma renda bem confortante aí para a galera da música. Mas a minha preocupação realmente sempre, eu olho para o setor periférico, porque eu acho que é onde as marcas não olham. Normalmente elas não olham, elas não querem, elas não vão ter o retorno de views que elas esperam, que elas vão ter numa ação com um artista gigante. Então, e esses artistas e coletivos periféricos, sabe? Então, essa é uma parte que
esse fundo emergencial é bem legal, pessoal, pesquisem. Festival Favela em Mas Casa. isso que você está nossa, falando é uma iniciativa privada, né? Não é de governo nenhum. Privado. Privado. Não, é privada, só que ela é um fundo, né? Então, como sendo um fundo. fundo, ela recebe doação tanto de pessoa física como jurídica. Então, tá uma movimentação de procurar apoiadores, pessoas físicas e jurídicas, empresas que querem doar para o fundo. E esse fundo vai fazer um chamamento todo, vai redistribuir a grana. Basicamente, é transferência de dinheiro direto, sabe? Fazer o fundo. Sem a burocracia fundos, né? que os editais impõem, né? Porque a gente Vai falou ter, exatamente claro, isso, né? Ela falou da burocracia. Então, tem que esperar a PL ser aprovada na Assembleia Legislativa para o governo estadual liberar uma verba. Aliás, que tem verba represada ali há um tempo já para a cultura. Nós sabemos disso. A nível municipal, mesma coisa, né? Então, tem uma burocracia e tal. Sim. Agora, eu soube, e até quero relatar aqui com vocês, que a gente está batendo esse papo, que o Ceará, por exemplo, nesse caso, tem sido mais ágil. Então, eles liberaram com menos burocracia, e eu tive relatos lá do Pinho de Fortaleza, a turma que eu entrevistei lá, que estão fazendo uma coisa mais ágil para Fortaleza, especialmente, e para o Ceará do estado todo. Então, agilizando, assim, ó, tá precisando da grana e tal, toma aqui, a gente vê, sem muita burocracia, vamos resolver o problema, que é um problema emergencial, é um problema de fome, né? Como eu falei aqui, tem muita coisa que tem que ser feita agora, não pode esperar, né? Tem que ter uma inscrição, tem que ter um método, mas, assim, sinceramente, é difícil. Eu acabei de escrever alguns projetos na Secretaria de Cultura de São Paulo, do município, de shows, e, assim, certidões. Mais de 8. E é o padrão deles, é obrigado, porque, enfim, tem várias questões legais que tem. Existe um argumento jurídico do porquê é necessário toda essa comprovação. Mas, no momento que a gente está vivendo agora, o poder público tem que achar alguma alternativa, senão aquilo vai ficar restrito a quem realmente já faz show, já tem uma estrutura de contador, de advogado, já tem uma estrutura que não é a realidade da maioria dos artistas do país. Né? Por isso que estão rolando iniciativas como essa que você falou, nós falamos lá do Benjamin Talbot e do Maurício Talhar e outras iniciativas que são, assim, tem o pessoal lá da Cracolândia, da Faroeste lá, que é uma produtora de teatro, eles estão dando cestas básicas, quer dizer, os caras estão preocupados. Iniciativas voltadas direto para o pessoal da técnica, falando do mercado da música. Para resolver. Direto para quem é do chamado graxa, né? Que chama graxa, que vocês usam o termo graxa, né? E é muito importante, quer dizer, o cara parou de produzir, né? Ele parou de produzir o teatro dele e a produtora de filmes dele, porque estavam batendo na porta pedindo comida. Eu falei, eu preciso resolver agora a cesta básica, depois eu vejo o que eu vou fazer. Então, assim, respondendo, você perguntou sobre as iniciativas de políticas públicas. Basicamente, são essas movimentações que estão acontecendo para aprovar projeto de lei federal, estadual e municipais, com fundos, buscando esses fundos municipais e também a existência dos fundos municipais e estaduais para receber essa grana assim que ela for aprovada. Então, é importante todo mundo entender, ir atrás para conhecer esses PLs, fazer o tuitaço. Terça-feira, não sei que dia que vai ao ar aqui, mas... PL 253, muito importante. Ao mesmo tempo, a PL federal também vai ser no mesmo dia. Então, assim, existem iniciativas do poder público mais voltadas de uma forma geral para o mercado do cultural, artístico. A gente sabe que, na verdade, pensando de fato no mercado da cultura, a gente está abandonado de fato pelo governo. Verdade. Federal, não existe, né? Não existe nem ministério, não existe nada. Então, bom, se falar na área federal, nós vamos começar a ficar nervoso aqui, né? Não existe nem Ministério da Cultura, Secretaria. As histórias todas nós estamos sabendo, cada 5 minutos muda lá o cara, enfim, não sabemos nem o que eles querem, e se é que eles querem desestruturar, desconstruir. Não querem nada, né? Então a gente tem que resolver entre a gente mesmo o que vocês estão fazendo, o que a gente procura fazer na rádio, na TVT, na Rádio Brasil Atual, essas iniciativas privadas na periferia e ajudando os músicos e os artistas que eu chamo, né? Os artistas, a turma da graxa, como vocês falam, que estão precisando com muita urgência, tudo isso, né? Eu acho que é isso. Agora,
sem querer fazer um exercício de adivinhação e nem de futurologia e tal, né? Como todo mundo está dizendo que nada será como antes, né? Uma música. A gente gosta disso também, de falar disso. Nada será como antes, é o Milton Nascimento. E também daqui para frente tudo vai ser diferente já do meu tempo da Jovem Guarda. Então, usando dois títulos de música, duas músicas, o que vocês imaginam aí, que vocês têm muita experiência e estão observando o que está acontecendo fora do Brasil, né? O que vai acontecer? O que vocês estão imaginando? Vai ser tudo de uma vez, aos poucos? O que vai se... Bom, já está tudo transformado, tudo mudado, né? O que vocês estão imaginando aí? O que vocês podem me colocar aqui, me explicar o que pode acontecer? Olha, eu acho assim, depende de alguns fatores, a gente vai entender o que é o caminho. Acho que depende se a gente vai ter, de fato, sei lá, uma vacina ou uma forma, ou seja, se a ciência e a saúde conseguir resolver a questão das pessoas poderem sair e se aglomerar. Você está fazendo uma pergunta específica, porque nós estamos falando aqui de música, né, da cultura em si, que é um setor que nos últimos anos se fortaleceu muito pelos encontros presenciais, né? Os shows são os grandes, se formaram aí nos últimos anos como festivais, um monte de gente. O festival é a soma, né? A potencialização. Então você tem shows, você tem festivais, você tem uma série de outras atividades presenciais que são o grande potencializador mesmo do mercado da música hoje em dia, né? Onde você consegue manter e formar público, que é um grande ponto aí para os artistas, é onde você consegue trabalhar de fato a rentabilização dos artistas, de toda a cadeia da música, onde os técnicos, holds, artistas, músicos, produtores, onde todo mundo é uma movimentação de vem o dinheiro e o cachê de todo mundo do mercado. Então a música tem uma força, o que a gente entendeu, o lugar que a gente chegou nos últimos meses, nos últimos anos, foi nos shows. E para a gente poder voltar a ter o que a gente entende como a normalidade disso, vai depender se a gente vai poder se juntar. Então, para mim é meio claro assim, se existir uma vacina, ou se existir uma resposta, um resultado para que isso não aconteça, para que essa ou outras doenças vindo de vírus, esses problemas com vírus, não possa se propagar em multidão, a gente consegue, de certa forma, ter um retorno ao que era o que a gente entendia. Não sei quanto tempo isso vai demorar e se isso vai acontecer, que essa é a grande dúvida. Agora, caso a limitação dos encontros, caso as reuniões, né, de grande número de pessoas não possa acontecer mais durante um bom tempo, aí sim é um exercício de entender como a gente vai adaptar essa realidade, como a música e a cultura e a carreira dessas pessoas todas vão ter que se adaptar, principalmente no digital. O digital vai ser o grande lugar mesmo. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acredito que o digital e as possibilidades do digital, elas vão ter uma frente muito importante. Por isso que eu acredito que a gente está vivendo uma corrida tecnológica, acelerou uma corrida tecnológica nessa função de conectar pessoas, né, de poder transmitir com qualidade música, poder conectar pessoas com qualidade. Eu acredito que é isso. Basicamente, se a gente conseguir zerar a questão na saúde e poder se encontrar, provavelmente em um ano, 2, a gente volta a ser o que era antes. Caso contrário, realmente a gente vai ter que... o digital vai ser um grande lance para o nosso mercado, é o que eu imagino. É o que resta também, né? Vamos combinar. Rodolfo, vai restar o quê, né? Mas é o digital, a gente não tem outro. Claro que assim, os encontros em poucas com menos pessoas e tal, já vem acontecendo testes lá fora. Isso deve acontecer também, de qualquer forma. Eu soube de uma experiência na França que fizeram um círculo, assim, com distanciamento correto, ao ar livre, para poder fazer já o primeiro experimento de música, mas ao ar livre com distanciamento e tal. Sei lá, né, como vai ser. Tem falado algumas coisas. Legal você fazer essa pergunta, Colibri, porque ontem mesmo eu escrevi um texto, e esse texto, inclusive, é a primeira pauta jornalística do Music em Rede. A gente vai começar a escrever semanalmente. Vai sair no Music Mercado e na revista digital da Rádio Geek, que é uma rádio digital de gamers.
E o título é O Futuro da Música é Agora. E eu estava realmente pensando sobre isso, sobre o futuro, mas também pensando na quantidade de processos e conteúdos que, de alguma forma ou de outra, no futuro, eles iam se consolidar, e em virtude da pandemia, eles já se consolidaram. Então, ou seja, a gente acelerou um processo que estava acontecendo. Processo, verdade. Esse processo todo de live, uma hora ia expandir, de alguma forma. Porque a internet está aí, e isso já existe. Curiosamente, tudo que está rolando agora já existia. Não tem nenhuma grande novidade, as lives já existiam. Travis Scott fez o lançamento de uma música num game, no Fortnite, e já tinha sido feito. Vai ser um grande boom agora. Então você vê que esses formatos já existiam, mas agora eles tomaram uma proporção de únicas opções. Sendo únicas opções, a possibilidade que ele atinge é gigantesca, né? Então é bem legal. Eu escrevi exatamente uma matéria falando sobre isso e falando que, na verdade, esses formatos foram antecipados e, na minha visão, isso é um caminho sem volta. Eu acho que mesmo se sair a vacina, por exemplo, saiu a vacina no começo do ano que vem começa a vacinação, nossa, maravilha, vai ter show, porque show é uma experiência única e não vai conseguir, não existe algo que vai substituir por enquanto isso. Talvez no futuro um óculos 3D que você coloca numa cadeira com sensações, mas nunca vai ser a mesma coisa. Claro que não. Mas, com certeza, muita gente vai começar a migrar para outros conteúdos. Tipo assim, esse negócio de lançamento de show em videogame online. Isso não vai parar. É um caminho sem volta. Começou agora, não vai parar. As lives vão se expandir. Vai ser um entretenimento mais em casa. Então, a gente tem várias visões aí de coisas que chegaram e que podem ficar por um bom tempo. Você está apontando alguns caminhos aí que podem acontecer mesmo, alguns né? caminhos que eu acho que, tendo a vacina ou não, eles foram fatos validados. Acho que até pegando aquilo que a gente falou no começo lá, né? De cara, grandes lives, grandes shows, né, em live que a gente viu foram dos grandes players do mercado aí, né? Muitos sertanejos e tudo mais, com um apoio muito grande das marcas. E aí o que saiu depois foi tipo, nossa, a gente sabia que isso era legal, que isso podia ser legal no sentido de atingir gente, mas não sabia que ia ser tanto. Isso, eles mesmo disseram que isso é um caminho sem volta. Você ter de uma vez só 3 milhões de pessoas assistindo, tudo bem, que é porque está todo mundo em casa olhando para a internet. Quando isso, de repente, começar a liberar, as pessoas não estiverem todas ao mesmo tempo na internet, você vai ter menos. Mas mesmo assim é muita gente. Eles viram que tem um poder muito grande de acesso, que a gente já sabia disso, mas não tinha sido explorado. Então, é o que o Rico falou, muita coisa foi acelerada, aconteceu, validou-se, falou, caramba, isso aqui é muito poderoso, então provavelmente isso não deve acabar. E aí, assim, falando de uma coisa mais do pessoal, do lado mais humano dessa história, as perdas, elas fazem a gente valorizar certas coisas, né? Então o fato da gente perder possibilidade de estar com as pessoas, de estar junto de muita gente que a gente gosta, ou de simplesmente abraçar outras pessoas, de ir na casa de alguém que a gente quer, que a gente puder marcar, vamos fazer uma coisa junto, que não puder, não pode fazer isso. Eu não sei quanto tempo isso deve durar e se nós vamos sofrer outras pandemias no futuro, porque também existem essas possibilidades. E o valor que a gente está dando agora para as relações pessoais, ele é diferente. A gente está entendendo mais ainda isso. Então, o lado humano, eu acredito que a partir do momento que o digital começa a ganhar muita força, o lado humano começa também a ser muito valorizado, sabe? Que é uma coisa boa, né? Pelo menos, né? Diante dessa tragédia, você vê uma coisa boa, né? Solidariedade, o lado humano mais à tona, né? Mas as pessoas perceberem uma atenção maior com a natureza, né? Com tudo isso, né? Valorizar de fato o meio ambiente. É o que eu espero também. Eu valorizar um abraço, Colibri. Valorizar um abraço. Aquele abraço, a gente dá aquele abraço virtual agora. Mas é muito importante. E isso que vocês falaram, tudo tem muito a ver, porque no caso do rádio e das mídias todas, que a gente trabalha, as tradicionais, digamos, sem falar das redes sociais, se a gente não abraçasse literalmente e fizesse uma convergência com as redes sociais, a gente também estava parado. Então, hoje, todas as emissoras de TV e de rádio, elas estão fazendo uma convergência direto com as redes sociais, com o YouTube. Nós estamos fazendo um programa de rádio aqui, nesse momento, e transmitido pelo YouTube. Quer dizer, temos que fazer isso. É uma necessidade mesmo. Só que aquilo, como disse o Rico, era uma coisa que estava meio assim, né, meio tímida. Agora,
é o que temos que fazer, né? Então, e assim vai. No cinema também, o cinema em streaming, o cinema em casa, mesma coisa. As pessoas iam ao cinema. Agora tem o Drive, sugerindo Agora eu vou te falar, Colibri, eu não duvido nada que no futuro a agenda de um artista seja 1/3 dela, pelo menos, em lives. Assim, tipo, além dos shows ao vivo, e tenha uma agenda de lives, determinada marca, determinado festival, determinada ação que o cara vai lá e grava e depois é transmitido isso. A gente chama live, né? Live nem sempre é realmente ao vivo, é só quase não. É a transmissão ao vivo daquele conteúdo na internet, que é basicamente uma televisão. Mas não quer dizer que está sendo exatamente acontecendo naquele momento. Né? Mas como vocês falaram, por exemplo, perfeito. O que vocês falaram, por exemplo, a questão do ao vivo, o show ao vivo não é incomparável. Não dá. Uma coisa que eu acho que pode acontecer... tem um convívio social, né? Você vai no festival, você não vai só para ouvir música. Desculpe, não é só isso. Você vai lá para juntar com a turma, tomar uma cervejinha, se divertir. Viver uma experiência, né? Viver uma aventura, uma experiência e tal. No cinema, que hoje o cinema com mais tecnologia te proporciona a sala fechada, você vê um filme que tem uma qualidade, um som e tal, que você, por mais que tenha um super home theater em casa, você não consegue fazer a mesma coisa. São experiências, mas que está claro que o streaming no cinema está aí, que a live na música está aí, não tem como, né? Sim. Só que agora se acelerou o processo, né? Como vocês falaram muito bem. Exatamente. Né? É possível que a gente viva uma coisa híbrida também muito forte, que é você ter shows ao vivo, presenciais, acontecendo para menos pessoas, e esse show está sendo transmitido online, com qualidade, então, de repente, shows em casas de shows ou dentro de estúdios, bem feitos, com sistema de streaming bem feito. Só que no presencial com menos pessoas, vivendo a experiência, e isso passando para o digital para milhões de pessoas, por exemplo. Já rolava, Rodolfo. Tipo, isso já acontecia. O show livre fazia isso há anos. Sim, faz, o show livre, claro. Mas não tinha... não tinha esse apelo. Como deve ser, se por acaso, se por acaso foi escassa as possibilidades de show ao vivo, aí eu acho que esse híbrido deve tomar uma força também. Então, a gente tem que eu falei nas mídias mesmo. E eu acho, estou propondo a vocês aqui, já fiz esse convite off, agora fazendo ao vivo, né, aqui com vocês, que eu acho que a gente tem que estar integrado. Né? A Rádio Brasil Atual toca a música brasileira, vocês sabem muito bem, a música que as outras não tocam, o slogan, né? Justamente para dar espaço para todos vocês. Um oásis. O espaço para todos vocês para tocar a música alternativa brasileira de qualidade, diversidade musical e tudo mais. Então a gente tem que estar junto também, o rádio tradicional no FM, como nós estamos, e as redes, e vocês produtores, né? Aí eu chamo a atenção de vocês também, como produtores, para a gente estar sintonizado, porque a gente está no mesmo barco, né? Todo mundo está sentindo o mesmo drama, está todo mundo no mesmo nivelado, porque está todo mundo em quarentena com dificuldades, né? Uns com menos, outros com mais dificuldades, mas estamos todos na mesma, né? Até a primeira piada que surgiu, que eu repeti outro dia, mas vou falar de novo, vocês já conheceram, que todo mundo tinha o sonho de ter a agenda da Ivete Sangalo, agora todos têm, está tudo nivelado. Que era a piadinha do cara piadinha para rir para não chorar, né? Então está todo mundo sem nada. Então é por isso que a gente tem que estar unido, muito mais do que antes, porque a cultura já estava sendo desprezada nesse governo, ainda está sendo, estava antes da pandemia. Então, mais do que nunca, agora temos que estar juntos para tentar desenvolver esses projetos. Então, acho que esse que é o caminho, né? Não sei, eu estou fazendo a reflexão junto com vocês aqui, e aproveitando todas essas grandes ideias que vocês estão tendo, e esse projeto do Música em Rede, que é simplesmente maravilhoso. Estou curtindo muito. Só que a gente está encerrando já o tempo, né? Porque falamos muitas coisas legais, vocês desenvolveram. Ai, que peninha! Mas vocês têm o Música em Rede. Vamos dar o serviço? Vamos falar direitinho do Música em Rede para quem quer acompanhar, como é que faz, tudo mais. Diga lá, Rodolfo. Vamos lá. O Música em Rede, ele é um canal de notícias e entrevistas do mercado da música. A gente tem entrevistas que acontecem de segunda a quinta-feira, às 19 horas, direto no Instagram, @Música em Rede Oficial.
Essas entrevistas elas são retransmitidas em real time no Facebook, Música em Rede Oficial, e no nosso YouTube também. Procura lá o nosso YouTube, nosso canal. Música em Rede Oficial. Música em Rede Oficial no Instagram e no Facebook. No YouTube é Música em Rede. E aí você, então, ou seja, a gente faz não tem site, né? Porque eu sou velho. Site não tem, né? Tem site? Não? Por enquanto não mais vai ter. Mas a gente está em todos os lugares. Os velhos pedem site. Vai ter jornal? Vocês vão fazer um jornalzinho ou não? Fazendo. Se tiver sentido, a gente vai fazer tudo. E aí, então é isso. Então a gente faz essa entrevista ao vivo, que antes da entrevista a gente também debate algumas matérias e notícias do mercado da música, e na sequência as entrevistas, e transmite aí nessas 3 plataformas. Assim que acaba no Instagram a nossa entrevista, ela vai direto para o IGTV do Instagram, e também depois de um tempo ela é adaptada e vai para o nosso canal do YouTube para você poder assistir sempre lá. Todas as sextas-feiras a gente lança um episódio novo do nosso podcast, e aí o podcast sou eu e o Rico conversando com mais 2 pessoas do mercado, são pessoas que já passaram também por essas entrevistas, e a gente aprofunda algum tema ali, então é super bacana. Toda sexta-feira a gente lança um podcast novo, e enquanto é isso a gente está pensando novos projetos, novos conteúdos aí para Música em Rede. Tem mais coisa para vir. Em breve vai ter mais novidades. Aguardem. Eu gosto quando tem. Quando conta tudo, mas não conta tudo. Conta só uma parte, assim, para não dar spoiler. Acompanhe, sugira. Procure saber. A gente está super aberto. Manda inbox para a gente ali com sugestões, com críticas. A gente está nessa para crescer mesmo e conhecer, saber o que as pessoas querem aprender e estar conectado com a gente. Agora a vez do Rico pedir a música no finalzinho, hein? É o Rico que tem que pedir. Vou pedir. Só antes de pedir a música, eu queria dar um alô também para nossa equipe. Nós temos uma equipe. A Fernanda Nosa, a nossa produtora, e o Jean, nosso designer, e a empresa Clave, que é a distribuidora e também coprodutora e produtora do nosso podcast. Já tem uma galera envolvida no Música em Rede. Como o Rodolfo disse, nada se faz sozinho nessa vida. Dar um salve aí pro pessoal que tem ajudado. Ana Espinosa, beijo. Jean, pessoal da Clave, maravilhoso. Conrado, o Alê. Tem uma galera aí por trás que está ajudando a gente e entrou de coração nesse projeto, e tá bem legal. Sem eles não estaremos aqui hoje. Beleza. E posso pedir minha música, então? Pode pedir, mas só reiterando a vocês, né, que a Rádio Brasil Atual, a TVT, a Rede Brasil Atual, todos do grupo da Fundação Comunicação, Cultura e Trabalho estão à disposição de vocês para a gente continuar nessa parceria. Vocês já são participantes da Hora do Rango, sócios, como eu chamo, né? Todos vocês trazendo os grandes músicos para a gente fazer as entrevistas. Então, agora é o momento da gente, nessa dificuldade que estamos tendo, de estar juntos e desenvolvermos projetos juntos. Então, estamos à disposição. Qual é a música, Rico? Peça a música aí. Bom, 3 notas. Vou aproveitar e puxar a famosa sardinha, né? Fica à vontade. É assim que a gente trabalha. Hoje foi lançado, né, sexta-feira, não sei exatamente quando vai pro ar aqui, foi lançada o novo single do Stefano Ferraz, um artista que eu fiz a produção musical junto com o Gianni Salles, o Gianni, querido amigo, produtor musical também, que trabalha com a Thier e uma galera aí. Nós lançamos hoje essa música, Riqueza Caiçara, Stefano Ferraz. É uma música bem bonita, fala muito da reconexão com a natureza, fala muito de amor, e eu acho que isso também é importante nesse momento. Tem um clipe lindo que saiu hoje também, então anotem aí, vejam que o menino é de ouro, vale muito a pena checar. Beleza, gente, muito obrigado. E a gente vai rodar agora a música do Stefano Ferraz, como chama? Riqueza Caiçara, não é isso? Riqueza Caiçara. E eu espero que a gente esteja totalmente errado com a nossa futurologia, que a gente possa estar juntos em festivais de milhões de pessoas juntas. A vacina amanhã. Shows lotados, e a gente se abraçando. Feliz vai ser vida, otimista, certo? Né? E terminamos com o nosso abraço virtual, que agora está virando uma tradição nesse programa. O abraço virtual com vocês. E até a próxima. Tamo junto, viu, gente? Tamo junto. Vamos embora. Tchau. Valeu. Até mais. Tchau, valeu, obrigado. Uma virou, cê chegou pra ver as águas claras que voltaram do oceano pra preencher a tempestade. Veio com você tantos clarões, os para-raios nunca viram tal poder
Se a noite vai vestir esse lençol e a solidão já não me deixa só. Tô no meu canto e por aqui eu vou ficar, aproveitando a chuva enquanto ela não passa. Param, pam, pararapam, param, pam, pam, pam. Ô meu irmão, cê chegou a ver toda a bagunça que a presença dela causa no meu ser e na distância? Não vou nem pensar. A minha casa é na cidade, a dela é pertinho do mar. Encontros são tão lindos de viver e tudo tem o bom de acontecer. Uma riqueza caiçara e eu deixei meu coração na praia. Desde então meu pensamento é dela e eu não paro de pensar. Eu só peço pra estar com ela, seja pra Deus ou Oxalá. E cheguei tanta beleza nela, vai além do meu olhar, eu sei. Ô meu irmão, cê chegou a ver toda a alegria que a energia dela trouxe pro meu ser e na distância? Não vou nem pensar. A minha casa é na cidade, a dela é pertinho do mar. Encontros são tão lindos de viver e tudo tem o bom de acontecer. Uma riqueza caiçara e eu deixei meu coração na praia. Desde então meu pensamento é dela e eu não paro de pensar. Eu só peço pra estar com ela, seja pra Deus ou Oxalá. E cheguei tanta beleza nela, vai além do meu olhar, eu sei, eu sei. Desde então meu pensamento é dela e eu não paro de pensar. Eu só peço pra estar com ela, seja pra Deus ou Oxalá. E cheguei tanta beleza nela, vai além do meu olhar, eu sei. Param, pam, pararapam, param, param, pam, parapam, pam, param, pam, pararapam, para, para, lá, ia, lá, ia, para, lá, ia. O programa termina aqui, mas segue a programação da Rádio Brasil Atual com a Hora do Rango, hoje reapresentando o grupo Cilibrina. Fique com a gente.